Diante de tantos desafios, tantas situações que a gente tem passado, a gente é uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, a palavra de esperança. Eu não sei quantos de vocês notaram algumas decorações especiais na esplanada dos ministérios, mas eles botaram uns banners, né, algumas faixas nos ministérios, e se vocês observarem, tem uma específica de 1822. Os irmãos conseguem lembrar o que aconteceu em 1822? Qual vai completar 200 anos esse ano? Algum brasileiro aí, cidadão? O da Daisy nasceu, não? Acho que foi alguns anos depois. Então, mas lembrar, irmãos, lembrar que esse ano... Alguém está falando aí, ó. Quem é? Independência do Brasil. Ah lá, ó. Independência do Brasil, né? E comemorando 200 anos esse ano, né? Então, na realidade, marcou desde 1500 até 1822, mais ou menos, né? Esse período aí colonial, e começando, então, entrando no período monárquico do Brasil. Então, eu queria lembrar porque essa data especial desse ano de 2022, essa celebração de 200 anos de independência do Brasil, e sempre com isso nasce uma nova esperança, né? Ali nasce uma nova esperança, uma esperança que fazia essa mudança, essa transição de um período colonial para um período monárquico, onde ali às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, lá em Sampa, né? E aí o Dom Pedro I fez o seu grande grito, né, de independência ou morte. E mesmo que a gente saiba que aquilo tudo ali só iria mesmo se oficializar alguns anos depois, 1825, né, quando o Brasil resolveu aí assinar o seu boleto de 2 milhões de libras esterlinas para conseguir essa situação com Portugal. Então, mas ali a gente lembra disso, era um momento de esperança nascendo, um momento de transição. A gente lembra que um pouquinho antes, 1808, quando o rei Dom João, chegando ao Brasil logo, resolveu abrir os portos, o que antes era possível só comercializar e exportar diretamente com Portugal, agora, de repente, ele resolveu abrir para os países amigos. E os produtores, principalmente de açúcar e algodão, resolveram, poxa, que legal, significa para nós um pouco de esperança, significa para nós um mercado mais competitivo, melhores preços e possivelmente melhores lucros. Assim eles também pensavam. Então a gente vê 200 anos atrás, esperança nascendo na nação brasileira, aos nossos primeiros contemporâneos ali. A gente vê também que uma outra coisa, ainda nesse termozinho, 1808, 1815, 1815, Dom João declara o Brasil não mais colônia, né, mas como o Reino Unido de Portugal e Algarve, né, fazendo assim, mudando o status do Brasil de colônia para uma extensão do Império Português. Enfim, é esperança que vai, esperança que vem. E com todas essas movimentações daquela época, hoje datando aí os quase 200 anos, o Brasil se encheu de muito dessa esperança. Mas esperança, a gente pode lembrar em Provérbios 13, palavra em Provérbios 13, 2, eu conto com algum irmão que possa ir colocando no chat, eu vou falar de alguns textos da palavra também, pode ajudar. Então, em Provérbios, bem conhecido nosso, Provérbios 13, versículo 12, fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, nesse estica e puxa de esperança, a gente tem dois lados. Um lado que, quando essa esperança tarda, ela entristece o nosso coração, ela traz aflições, traz dor, como o Vanderlei leu em Salmo 6, nos traz choro, nos traz, às vezes, agonias, tristezas, mas há uma segunda parte, que quando a gente vê esses planos construídos, concretizados, ele nos gera em nós, eles são como árvore de vida. E o que acontece? Quando a gente avança um pouquinho, esse ano de 2022, a gente vai para outubro,
E aí a outra pergunta também, né? O que vai acontecer em outubro de 2022? Eleições, né? Então, estamos novamente, parece que vem, teremos esperança, né? E aí podemos começar a nos perguntar novamente, 200 anos depois, será que enxergamos esperança? Será que podemos novamente? Ou será que vai dar ruim novamente? Ou será que, de repente, vamos continuar a ver nossas esperanças se acabar a cada processo arquivado, ou a cada nova decisão do STF, né? Ou a cada vez que as vozes da democracia são caladas de forma injusta? E, enfim, mas acho que temos mais perguntas do que respostas nesse cenário que a gente vive hoje. Mas hoje eu quero falar um pouco de uma esperança que não falha, que nunca vai falhar, que nem tampouco também está tardia. Então, mas uma esperança que é verdadeira. Os discípulos, certa vez, perguntaram a Jesus: Senhor, será neste tempo, Senhor, que tu vai restaurar o reino a Israel? Isso está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 6. Porque, na verdade, os discípulos também viviam um momento difícil, a igreja vivia um momento difícil, a opressão do Império Romano, a situação toda que a igreja passava, e, de repente, Jesus chega e os discípulos se perguntam também: e aí, Senhor, será que renovamos a esperança? Será que o reino vai ser estabelecido a Israel? Quando será isso, Senhor? E Jesus, então, dá uma resposta muito legal para eles, uma resposta de esperança. Na verdade, eles recebem uma resposta dividida em duas partes. Jesus fala assim, né? Atos 1, 7. Né? Não se preocupe, não convém, o Pai não dá aos homens a saber dessas épocas e desses momentos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essa foi a primeira resposta de Jesus para eles sobre o futuro, sobre a esperança. Que esperança era essa? Vocês vão receber algo muito precioso. Vocês estão preocupados, talvez, com a opressão romana, vocês estão preocupados, talvez, o que a nação de Israel vai sofrer ou vai passar, mas eu quero dizer que vocês vão receber sobre vocês algo muito precioso, algo muito rico, algo muito que vai mudar a vida de vocês de uma vez por todas, e vai ser poder dos céus. E vai ser condição para vocês que vocês não só vão testemunhar nesse momento onde vocês estão, mas vai ser expandido. Vocês vão ser minhas testemunhas e proclamadores em todo lugar, em toda a terra. E a segunda parte foi o anjo que trouxe para os discípulos. E aí já no versículo 11, e aí o anjo diz assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Então aqui foi dada uma resposta com duas esperanças. A primeira esperança é que a mudança não estava no governo, é que a mudança não estava no que havia de se esperar de homens, mas do poder do Espírito Santo que viria do céu sobre os discípulos. E a segunda coisa é que eles poderiam esperar que aquele mesmo Jesus que eles viram subir aos céus, ele certamente viria, e ele certamente virá. Da mesma maneira que foi recebido nos céus, ele virá, e nós iremos receber entre nós. Com isso, essa é a grande esperança que é anunciada para nós hoje. Esperança profetizada por vários profetas desde o Antigo Testamento. Eu queria ler alguns deles com vocês. A começar pelo profeta Isaías, que falava sobre essa tão grande e maravilhosa esperança que nós temos. Então, eu queria ler primeiro em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A notícia começava a nascer, a esperança começava a nascer. E não foi só 200 anos atrás, não foi só 500 anos atrás, foi há milhares de anos atrás, através do profeta Isaías. Já havia profetizado como é que Jesus viria de uma virgem e ele seria Deus conosco.
E aí a gente cantou também há pouco, e vale a pena a gente ler ainda no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, e depois do versículo 6 e 7. No versículo 2, fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Resplandeceu a grande luz. E aí a continuação, a partir do 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que tremendo, irmãos, tão grande esperança. E os discípulos poderiam estar perguntando: Jesus, e Roma, Senhor, vai cair Roma? Vai ser agora, Jesus, que tu restabelecerá o reino a Israel? E o profeta Isaías diz: ele virá, do seu reino não terá fim, do aumento de paz e da sua vontade, ele se fortalecerá em retidão e em justiça. Depois de Isaías ainda, a gente vê em Miqueias. E aí, isso aí, quando a gente fala de Isaías, 760 anos antes de Cristo, depois o profeta Miqueias, 738 anos antes de Cristo, eu vou ler capítulo 5, do versículo 2 ao 5. E aqui o profeta Miqueias, mais específico ainda, falava onde nasceria o Senhor, o nosso Messias, a nossa promessa de Israel. E ele falou assim: nascerá em Belém e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e viverão seguros, porque ele será grande até os confins da terra. A segurança da nossa vida não está na segurança do ato constitucional brasileiro, não está na segurança da Constituinte, não está na segurança do judiciário, que pode prover ou guardar como guardião de qualquer justiça, mas na realidade o nosso bom pastor, que na força e na excelência do Senhor governa sobre nós. E por isso é que nós vivemos seguros nesse Senhor, porque ele é grande e até os confins da terra. Depois do profeta Miqueias, então, vem Jeremias. Em Jeremias, capítulo 23, versículo de 5 a 6, fala que renovou o justo a Davi, um rei que reinará e prosperará, e participará o juízo e a justiça na terra, e será chamado o Senhor nossa justiça. Através de Jeremias, o Senhor também trouxe a profecia sobre a esperança que estava por vir em Jesus Cristo. Depois de Jeremias, a gente pode citar também Ezequiel. Ezequiel é interessante porque é um texto que talvez pouco se veria a respeito dessa profecia sobre Jesus, no capítulo 34 de Ezequiel, um texto famoso na exortação aos pastores a que apacentem o rebanho do Senhor, mas não era isso que os pastores de Israel estavam fazendo. E havia então uma exortação de Deus a respeito desses pastores. E aí no versículo 23, versículo 24, então, de Ezequiel 34, Deus fala assim: levantarei sobre elas um só pastor. Está falando sobre o rebanho, né? Sobre as ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele os apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
E é interessante porque alguém poderia pensar, poxa, eu acho que, será que Deus errou aí em alguma declaração? Ele falando de Davi, que Davi seria esse pastor. E quando a gente vê isso, a gente está falando de Ezequiel, 593 anos antes de Cristo. Davi já tinha passado, Davi já tinha reinado por 40 anos, inicialmente sobre Judá e depois sobre todo Israel. Davi nasceu em 1041 anos antes de Cristo. Depois de Davi nasceu Jeremias, depois nasceu Daniel, até chegar em Ezequiel. Como é que agora, lá em Ezequiel, exilado na Babilônia por 25 anos já, quando teve a visão, né, do templo em Jerusalém restaurado e tudo aquilo, e de repente Ezequiel vem e traz essa palavra do Senhor: levantarei o meu servo Davi, e ele será príncipe no meio das ovelhas. Porque não era sobre Davi, era sobre o que viria de Davi. Era sobre o nosso Jesus Cristo. Era sobre o nosso Messias, o nosso amado e bom pastor. E aí a gente vem, depois de Ezequiel, a gente vê Zacarias, já lá no finzinho, quase no final do reinado dos reis e profetas de Deus. Aqui, por volta dos 522 anos antes de Cristo, e Zacarias no capítulo 9, do versículo 9 e 10. Então ele fala assim: alegra-te muito, ó filha de Israel, de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, filho de jumenta. E aqui ele profetiza sobre a maneira como Jesus entraria em Jerusalém. E nós vimos isso acontecer, segundo as Escrituras. Então, Jesus entrando montado na jumentinha, e o profeta Zacarias traz isso. E aí ele continua: ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. E ainda impressionante sobre a profecia e a esperança, no capítulo 13, no versículo 12 e 13 ainda, do profeta Zacarias, ele fala por quantas moedas Jesus seria traído. E aí ele fala sobre o preço da traição de Jesus, aquelas famosas 30 moedas de prata. Então a gente vê, e aqui eu não estou sendo exaustivo em tudo quanto foi dito nos profetas, mas apenas citando alguns que eu considerei relevante para nos lembrar dessa promessa tremenda do Senhor, a promessa da esperança. E de repente chega Jesus agora. Eu queria ler também em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao 21. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isso está escrito em Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Que tremendo esse Jesus. E diante de uma espera tão grande por esperança, se seria o fim da opressão de Roma, se seria a libertação e a exaltação novamente do reino a Israel, e Jesus traz a boa e a maravilhosa esperança. A lembrança de tudo que os profetas falaram, de tudo que estava anunciado por vir, que a segurança não estava nos homens, que a segurança e a esperança não estava numa nova
constituinte, não estava nas mãos de um novo político, de um novo rei, de uma Suprema Corte, ou de novas decisões, ou das inseguranças, mas estava em duas coisas: recebereis vocês poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aquele mesmo que foi recebido no céu há de voltar um dia, em poder e muita glória. Esse que tem convertido o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, esse que do último prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizariam, que vossos velhos teriam visões. É esse o nosso Deus. É essa a nossa esperança. É nisso que nós devemos nos firmar. Ainda que como cidadãos humanos brasileiros possamos lembrar de 200 anos, podemos lembrar de tantas esperanças que se passaram, outra vez de algumas que se renovarão, mas a nossa maior está no Messias, no enviado de Deus. Nesse Jesus Cristo que nos comprou e nos fez um com Ele, nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis, que nos chamou a não vivermos segundo o curso desse mundo, mas que guardássemos nossos corações e a nossa mente diante dele, para que a gente não ande frustrado, para que a gente não ande em tristeza. Então, esses dias, para mim, o meu corpo está muito ruim, mas eu me alegro e me regozijo no Senhor, porque quer eu viva um pouquinho mais, ou que Ele me receba, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele reina, Ele é poderoso, e a minha esperança não é morta, a tua esperança não é morta, mas ela é no Senhor. Então, que a gente possa se alegrar, possamos celebrar, que essa última canção, que em toda a terra se ouça a voz, possa ecoar o nosso louvor, a nossa música, nossa gratidão, que em toda a terra possa se ouvir o júbilo do povo de Deus, que celebra a glória do Senhor, que celebra um reino que não terá fim, que celebra uma justiça e uma equidade que nada pode se comparar, que quando tudo ao nosso redor se abala e cai, a gente se alegra numa paz que Jesus nos deu, que o mundo não pode nos dar. Ele vem e nos diz: Shalom, paz é convosco. Isso é a paz que eu vos deixo. Então, irmãos, nós temos motivo no Senhor de nos alegrarmos, de deixarmos o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos regozijarmos no Senhor. E que toda a terra conheça a nossa alegria. Que toda a terra conheça o quão grande é o nosso Deus. Que toda a terra conheça quão louco nós somos. Diante de tantas aflições e situações, nós estamos olhando para aquilo que os nossos olhos físicos não veem, porque a gente está olhando um Deus inabalável, um Deus imutável, um Deus que não sofre sombra de variações, mas é a nossa esperança viva, uma esperança que a gente pode continuar. Então, esse ano, estamos começando esse ano de 2022, e nós temos muito a viver. Nós temos muito a celebrar com o Senhor. Nós temos muito a festejar esse ano. Não é pelas ações da Bolsa se sobem, não é pelas muitas riquezas que podem acontecer, não é pelas novas notícias de quem pode ganhar ou vencer eleições, mas é porque nós cremos no único, no maravilhoso, no Deus forte, no conselheiro, no Pai da eternidade, no príncipe da paz, que nasceu, que foi enviado, que morreu e que ressuscitou e que um dia voltará. Amém? Que o Senhor abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos alegre e continue enchendo nossos corações. Amém.